Olá pessoal, vamos prosseguir o nosso curso de Fisiologia Animal Comparada com a quinta aula de Sistema Respiratório. E nessa aula eu vou focar nos animais de respiração aérea, vertebrados de respiração aérea. Então quando a gente está falando de vertebrados ocupando o meio terrestre, a gente tem que pensar que esses tetrápodes, esses animais vertebrados, eles surgiram a partir de ancestrais que apareceram no período devoniano, há 419 milhões de anos atrás. Esses animais, o Devoniano também é conhecido como a Era dos Peixes, né, onde houve uma grande expansão dos teleósteos, e entre os peixes que surgiram peixes com nadadeiras lobadas, os sarcopterygidae. Esses animais com nadadeiras lobadas, eles têm linhagens atuais, né? Por exemplo, quanto ao selacanto, que é um animal que se acreditava que estava extinto, mas não está, e peixes pulmonados, dipnoicos, que nós vimos na aula passada. E, na verdade, a terceira linhagem seriam os animais que são os ancestrais dos atuais tetrápodes, ou seja, os animais que começaram a ocupar o meio terrestre. Então, aqui nessa figura, a gente vê essa árvore mostrando a evolução desde os peixes até os tetrápodes terrestres. Então, nós temos os peixes pulmonados, que surgiram no período devoniano, que permanece até hoje. Também temos os selacantos, ambos são animais com nadadeiras lobadas. E temos esses espécimes, por exemplo, esse aqui, o Eutenospteron e o Tiktaalik, que são animais, são peixes também de nadadeira lobada, que possivelmente deram origem aos primeiros tetrápodes que invadiram a Terra. Então, desses tetrápodes que invadiram a Terra, nós vamos começar a discutir hoje nessa aula a respiração de anfíbios e a respiração de amniotas. Basicamente, vamos falar de animais, vamos falar de répteis não aves e de aves. Aqui nas figuras a gente tem aqui a figura do selacanto. Aqui nós temos um peixe pulmonado do devoniano, um peixe já extinto, e aqui um exemplar de um possível ancestral dos tetrápodes terrestres. Bem, os anfíbios foram os primeiros animais que começaram a ocupar o meio terrestre, mas os anfíbios eles não têm uma vida completamente ligada ao meio terrestre, eles dependem do meio aquático em etapas do seu ciclo de vida. Mas os anfíbios eles já apresentam pulmões, ou seja, invaginações da superfície troca gasosa. E os pulmões dos anfíbios apresentam uma relativa variedade. De uma forma geral, os anfíbios têm pulmões muito simples. Então, a gente pega um exemplo aqui da cobra cega, por exemplo, que a cobra cega tem um pulmão que, na verdade, é um pulmão bilobado, mas é um pulmão que tem forma de saco, né? Uma forma de saco, um pulmão simples, pequeno, tubular, melhor dizendo, não é saco, tubular, onde são observados formação de células, né? De células, espaços aéreos, células de ar, que são os locais onde se executa a troca gasosa. São pulmões extremamente simples, observados nesse grupo de anfíbios. Quando a gente considera espécies terrestres, né, com uma vida mais terrestre, aí nós já podemos observar pulmões mais elaborados, né? Então, nos anuros, por exemplo, os septos subdividem intensamente o pulmão e, na verdade, a morfologia do pulmão de um anuro é muito parecida com a morfologia de um pulmão de um dipnoico, de um peixe pulmonado. Então, aqui temos dois exemplares, né, de Rana arborica, do sapo bufos, onde o pulmão, a gente já percebe, são pulmões bilobados, já possuem septos que formam um número maior de células de ar, espaços para a troca gasosa, né, e várias compartimentalizações desse pulmão. É importante salientar que esses pulmões dos anfíbios eles não possuem nenhuma estrutura mais rígida na forma de traqueias ou brônquios primários que conduzem o ar para o pulmão. Então toda a estrutura do pulmão é uma estrutura, e todas as vias que levam o ar para o pulmão são vias que são vias compressíveis, ou seja, não apresentam rigidez.
A vascularização dos pulmões em anfíbios ela está relacionada ao grau de terrestrialidade desses animais, né? Então, quanto mais o ambiente terrestre eles ocupam, com a maior parte da vida, a maior parte do tempo, melhor dizendo, eles ocupam o ambiente terrestre, maior é o grau de vascularização dos pulmões. Nas espécies que têm uma vida muito ligada ao ambiente aquático, as trocas gasosas são feitas muito pela superfície pela superfície do corpo. Mas, no entanto, as espécies que têm uma vida mais ligada ao ambiente terrestre, as trocas gasosas são pulmonares. Isso acontece porque a troca gasosa pela superfície do corpo ela vai levar, na verdade, a um problema de perda de água. Então, se a superfície do corpo for extremamente permeável e deve ser permeável para que haja troca gasosa, e isso vai levar também à perda de água. Então, numa espécie que ocupa, um anfíbio que ocupa durante grande parte do tempo um ambiente terrestre, é necessário que ele tenha um pulmão bem desenvolvido e bem vascularizado para que haja um mecanismo de trocas gasosas eficiente. Aqui tem uma figura de microscopia eletrônica de um pulmão de um anfíbio, mostrando na verdade é um pulmão de um peixe pulmonado, mas como eu disse anteriormente, o pulmão de um peixe pulmonado é muito similar aos pulmões mais desenvolvidos de anfíbios, mostrando as divisões em septos, formando essas células de ar onde ocorrem as trocas gasosas. Ligar aqui o ar. Opa, voltei. Aqui. Nas fases juvenis, os anfíbios ainda apresentam brânquias. Então, aqui nós temos a figura de um girino mostrando as suas brânquias. E nesse sentido, a gente pode ver que existe, na verdade, uma alteração, né, da importância das superfícies de troca gasosa ao longo da autogenia do animal. Então, se a gente considera, aqui a gente tem esses dois gráficos, o gráfico de cima mostrando a captação de oxigênio e o gráfico de baixo a liberação de dióxido de carbono ao longo da ontogenia. Então, o que a gente observa nos girinos aquáticos? As brânquias são bem desenvolvidas e os pulmões são desenvolvidos, porém não são funcionais. Nesse sentido, o que a gente observa? O que a gente observa sob o ponto de vista de troca gasosa. A gente observa a troca gasosa pelos pulmões, como eles não são funcionais quando são girinos, não há troca gasosa relativa à captação de oxigênio com os pulmões, tampouco em relação à liberação de dióxido de carbono. No entanto, quando a gente considera a troca gasosa que ocorre pela pele e pelas brânquias, nós percebemos que a maior parte da captação de oxigênio é feita pela pele e uma parte também muito grande pelas brânquias. Em relação à captação de oxigênio. E fenômeno similar ocorre pela liberação de dióxido de carbono, onde a maior parte de dióxido de carbono é liberado através de troca gasosa pela superfície do corpo, ao passo que uma parte também significativa é liberada por troca gasosa pelas brânquias. Ao longo da autogenia, os girinos vão ao desenvolvimento dos girinos. Nós temos os girinos de respiração aérea, onde as brânquias são bem desenvolvidas, pulmões desenvolvidos e utilizados, membros posteriores bem desenvolvidos e utilizados. Então, nesse caso, o que a gente começa a observar? A gente começa a observar, a partir do desenvolvimento dos girinos, quando os membros posteriores estão emergindo, um progressivo aumento da importância dos pulmões na troca gasosa. Então, aqui nós temos que, nessa fase da ontogonia, os pulmões já são responsáveis por aproximadamente 20% da captação de oxigênio. No entanto, o dióxido de carbono ainda restringe-se, a troca gasosa restringe-se àquela troca gasosa feita pela pele e pelas brânquias.
Com o desenvolvimento dos girinos, formando sapinhos pós-metamorfose, as brancas são reabsorvidas, os pulmões bem desenvolvidos, a cauda dos girinos começando a ser reabsorvida. Então, no caso, a brânquia já não existe mais, há uma reabsorção da brânquia e, portanto, como consequência, nós temos que não há nenhuma contribuição da brânquia para a captação de oxigênio. No entanto, os pulmões começam a exercer uma grande importância na captação de oxigênio, mais de 60% do oxigênio captado, e a pele ainda tem uma importância relativa importante na captação de oxigênio. Quando a gente considera a liberação de dióxido de carbono, novamente, não existem mais brancas, então vai a zero a participação das brancas. Os pulmões, eles têm uma participação pequena nessa fase de vida para a liberação de dióxido de carbono, e a pele tem uma participação muito grande. Na verdade, a participação da pele na liberação de dióxido de carbono é grande ao longo de toda a ontogenia das rãs. No último passo, torna-se um adulto. O pulmão tem uma importância extremamente grande na troca gasosa, na captação de oxigênio, enquanto a pele diminui significativamente a sua importância em relação às fases iniciais de vida. Já em relação ao dióxido de carbono, a pele continua tendo uma importância muito grande na liberação de dióxido de carbono, ao passo que os pulmões vão ter uma importância bem reduzida. Então a gente vê que ao longo da ontogenia, com o surgimento e posterior perda das brânquias, existe uma alteração na importância relativa de brânquias, pulmões e de pele em relação à captação de oxigênio e a excreção, a liberação de dióxido de carbono. Como é o ciclo ventilatório no anfíbio? O ciclo ventilatório do anfíbio é um ponto importante que os pulmões da maioria das espécies de anfíbios eles têm uma quantidade muito grande de tecido muscular liso. Então isso, na verdade, vai explicar a elasticidade desses pulmões durante o processo de expiração. Durante o processo de expiração. Então, na expiração, essa propriedade elástica dos pulmões, que está relacionada à presença de tecido muscular liso, vai fazer com que os pulmões dos anfíbios praticamente eles se colapsem, se fechem completamente durante o processo expiratório. Então, como que é o ciclo de ventilação no anfíbio? O ciclo de ventilação do anfíbio, o primeiro passo seria a entrada de ar pelas narinas abertas, na cavidade bucal. Então, o ar entra na cavidade bucal e seria o primeiro passo. Esse ar que entra na cavidade bucal, na verdade, ele é guardado numa região anterior da cavidade bucal. Melhor dizendo, uma região inferior da cavidade bucal. O segundo passo, o que acontece? O ar que está guardado nessa região inferior, o ar que entrou está guardado nessa região inferior da cavidade bucal, e existe a abertura da glote. Então, a abertura da glote vai permitir que haja a passagem, a comunicação do pulmão com as vias aéreas superiores. Então, a abertura da glote e a retração elástica pulmonar, que vai fazer com que haja uma compressão do pulmão, diminuindo seu volume e, portanto, aumentando a sua pressão. O aumento da pressão intrapulmonar vai fazer com que, por diferença de pressão, a tendência do ar sair forçado para fora através das narinas. Veja bem, esse ar que é forçado para fora das narinas, ele vai passar pela mesma cavidade bucal que tem um ar que foi previamente engolido pelo sapo. Então, esse ar que é previamente engolido pelo sapo, ele é mantido numa região mais inferior da boca, da cavidade bucal, e o ar expirado, ele é expirado por regiões mais superiores da cavidade bucal. Existe pouca mistura nesse processo, O terceiro passo seria o quê? O fechamento das narinas, elevação da parte ventral da cavidade bucal. Isso vai fazer com que aumente a pressão dentro da boca e, portanto, o ar que está nessa região inferior da cavidade bucal, o ar fresco que foi engolido pelo sapo, ele é forçado para dentro do pulmão. E, consequentemente, o quarto passo, o fechamento da glote, e ocorre a troca gasosa nos pulmões. Então aqui a gente vê o ciclo respiratório. Esse ciclo respiratório do anfíbio ele vai depender, na verdade, de músculos associados à alimentação.
né? Então é um processo, na verdade, o processo de ventilação nos anfíbios é um processo que ele tem apresenta algumas semelhanças com o processo de ventilação observado em peixes, né? Especificamente a alteração do volume da cavidade, da cavidade bucal, e ele está associado basicamente a esse processo no qual o sapo, o anfíbio, melhor dizendo, engole o ar, né? Ele engole o ar e joga o ar para dentro dos pulmões. É importante notar que a troca gasosa observada durante esse ciclo respiratório, a troca gasosa ela acontece durante um período de apneia, ou seja, um período que o animal não está fazendo, não está engajado em nenhum movimento ventilatório. Então o animal, na verdade, ele fecha a glote, joga o ar para dentro dos pulmões e permanece em apneia, sem nenhum movimento respiratório. E durante essa fase 4 do ciclo é que existe a troca gasosa entre as células de ar que estão dentro os espaços preenchidos com ar, nas células do ar que estão no pulmão, e os capilares que estão fazendo a perfusão do pulmão. Uma observação que é muito constante também é que esse bombeamento vocal, ou seja, jogar o ar para dentro da boca, ele geralmente permanece ocorrendo durante essa fase 4, onde o animal está em apneia. Então o animal está constantemente renovando o ar dentro da cavidade bucal. Então ele está em apneia, mas ele continua com movimentos bucais, ou seja, fazendo esse bombeamento bucal para guardando o ar dentro dessa região inferior da cavidade bucal, o ar fresco. E esse ciclo respiratório ele pode também ter sua ordem alterada, dependendo da espécie. Então, rãs do gênero Xenopus, por exemplo, eles têm uma ordem alterada, que é, na verdade, do ciclo, que seria 2, 1, 3, 4. Tá? Mas os processos em cada uma dessas etapas são iguais. No entanto, a ordem pode ser alterada. Em relação aos répteis, os répteis foram os primeiros vertebrados realmente adequadamente adaptados à respiração aérea. Então, surgiram pela primeira vez no período Permiano, né? E o período Permiano foi uma época extremamente seca, né? Devido à formação do continente Pangeia, que levou ao grande supercontinente Pangeia, que levou um aquecimento global e desenvolvimento de climas secos e áridos durante a época do Permiano. Então, isso levou a uma maior possibilidade de perda d'água. E para que isso, e nesse sentido, um clima seco, com continentalidade, para que alguns eventos evolutivos foram importantes para os animais fossem bem-sucedidos. Primeiramente, o surgimento do ovo amniota, o surgimento de tegumento impermeável do corpo e o desenvolvimento da respiração aérea pulmonar. Né? Por quê? Porque com o desenvolvimento de um tegumento impermeável, a possibilidade de troca gasosa pela superfície do corpo ficou extremamente limitada, porque o tegumento, na verdade, estava protegido justamente para que não haja perda d'água. E se o tegumento é impermeável à água, ele também vai ser, portanto, impermeável, ele não vai ser suscetível para que haja troca gasosa. Então, nesse sentido, com esse, entre aspas, esse selamento da epiderme, a troca gasosa nesses animais, nos primeiros répteis, ela ficou restrita à troca gasosa pulmonar. E também devido à ausência de brânquias, que nos répteis não são observadas brânquias, o pulmão de répteis ele começou a desenvolver o papel duplo na troca de oxigênio e na troca de dióxido de carbono. Lembrando novamente que o tegumento, a troca gasosa pela superfície do corpo, também não é mais um evento importante aqui quando a gente está discutindo répteis não aves. E répteis aves também não é um evento importante em todos os tipos de répteis. Então, em relação aos tipos de pulmões, não há um padrão na morfologia, um padrão típico na formologia do pulmão de répteis. Então, os pulmões, os mais complexos, são os do tipo multicâmara, que são bastante subdivididos e ocorrem em quelônidos marinhos, lagartos monitores, crocodilos e cobras.
Ponto importante que já nos répteis a gente observa essa presença de tubos reforçados, né, formado pela traqueia e pelos brônquios que levam o ar para dentro das câmaras, algo que eu enfatizei, que eu me comentei, que não é observado no sistema respiratório de anfíbios. Nas cobras, por exemplo, o pulmão também é duplo, mas um pulmão esquerdo pode ser menor que o pulmão direito. Pode ser não, é menor que o pulmão direito. Aqui a gente vê um pulmão bilobado, são pulmões bilobados, multicamerais. A gente vê a traqueia e os brônquios, né? Então mostrando um pulmão com um número de lobos e ramificações muito grandes. Aqui a gente vê os septos formando esses espaços, essas células de ar, né, respiratórias nos pulmões, tá? Então eventos de microscopia eletrônica. Então os pulmões de répteis podem ser pulmões extremamente complexos, como pulmões bilobados multicamerais, observados nesses grupos de animais. Mas podem existir pulmões também com poucas câmaras, ou seja, são pulmões com 2 ou 3 câmaras, são chamados pulmões paucicamerais, que nesse caso são pulmões que não têm brônquios intrapulmonares, ou seja, não tem aquele duto que vai levar o duto rígido que vai levar o ar para dentro dos pulmões. Nessa figura aqui, esses pulmões são os pulmões transicionais, tá? Esses tipos de pulmões são encontrados em iguanas e em quelônios terrestres. E os pulmões mais simples são pulmões unicamerais, uma forma de saco de parede lisa, que são encontrados em alguns lagartos e lagartixas. Então, existe uma grande variedade estrutural de pulmões nos répteis, não aves, tanto os pulmões de multicâmaras, pulmões que têm poucas câmaras e pulmões que são formados por uma única câmara, melhor dizendo. Sob o ponto de vista do processo ventilatório, uma grande novidade, inovação evolutiva que a gente tem nos répteis, na verdade, é a separação dos músculos utilizados na alimentação daqueles utilizados na ventilação. Ou seja, os répteis não vão utilizar mais os movimentos bucais para que o ar seja jogado para dentro do sistema respiratório. Então, músculos são músculos utilizados para a ventilação. Então é um processo independente dos músculos utilizados na alimentação. Então, no caso de lagartos, por exemplo, né, a gente vê no processo respiratório, existe uma expansão da cavidade torácica, uma expansão muscular da cavidade torácica através do movimento dos músculos intercostais. Isso vai fazer com que as costelas se movam para cima e para fora e o tórax vai se expandir. Com essa expansão do tórax vai acontecer o fluxo de ar, vai haver uma diferença de pressão, diminuir a pressão dentro do pulmão em relação ao meio externo, o ar vai ter a tendência de entrar por fluxo de massa, por convecção pela traqueia, alcançar os brônquios e, por sua vez, alcançar cada um dos pulmões. Por outro lado, no processo de expiração, haverá o relaxamento desses músculos intercostais. Com esse relaxamento, haverá uma compressão do tórax através do movimento das costelas para baixo e para dentro. Essa compressão vai aumentar a pressão dentro do tórax e o ar vai ser expirado através dos brônquios primários e traqueias até o meio externo. Um ponto interessante nos lagartos é que os mesmos músculos utilizados na expansão torácica são os músculos utilizados na locomoção. Então, quando o animal se movimenta fazendo flexões em S do tórax, flexões em X do corpo, formando um formato de S, isso faz com que haja uma compressão, né, de um dos lados dos pulmões, e o animal vai ter uma impossibilidade, na verdade, de se movimentar e respirar ao mesmo tempo. Então isso é chamado restrição de Carrier, ou seja, a impossibilidade de respirar enquanto se movimenta, porque os mesmos músculos utilizados para a expansão da cavidade torácica são aqueles usados para a movimentação. Isso explica muito o comportamento de tocaia desses animais, né? Você não vai ver um lagarto correndo igual um leão, por exemplo, atrás de um animal durante longos períodos de tempo. O lagarto tem o comportamento de tocaia, ele fica esperando e dá o bote, porque ele não pode respirar, ele não consegue respirar e andar ao mesmo tempo. E claro, a locomoção rápida gasta muito oxigênio, então isso gera uma restrição no comportamento do animal.
Nos quelônios, como as costelas são fundidas com a carapaça do animal, então a ventilação é feita através de movimentos de músculos abdominais, que vão alterar o volume torácico. Então, uma contração desses músculos abdominais que estão associados, presos aderidos ao plastão, vai fazer com que haja um aumento da cavidade torácica, expansão do pulmão e o fluxo de ar através das traqueias, brônquios até chegar dentro dos pulmões. Quando houver o relaxamento desses músculos abdominais, então haverá compressão da cavidade torácica, compressão do pulmão e, portanto, o ar será expirado através dos brônquios e das traqueias até o meio externo. Por fim, o processo ventilatório nos crocodilianos é bem interessante, porque os crocodilianos eles não possuem diafragma, mas eles possuem, na verdade, uma estrutura que vai funcionar como diafragma, de uma forma muito similar ao que acontece na ventilação em mamíferos. Então, nesse caso, o que a gente observa? A gente observa que existe um músculo diafragmático que está associado associado ao fígado e associado a esse septo hepático. A contração e relaxamento desse músculo diafragmático, na verdade, vai pressionar, né, o fígado sobre esse septo hepático. Essa pressão, né, do fígado sobre o septo hepático, no primeiro momento, o que ela vai fazer? Ela vai comprimir a cavidade torácica, diminuindo o volume do pulmão e o ar vai ser expirado. Por outro lado, se há nesse momento, nesse caso, quando há o relaxamento, quando há a contração do músculo, o que acontece? O fígado ele para de pressionar o septo hepático, haverá uma expansão da cavidade torácica, portanto a expansão do pulmão e haverá, nesse caso, o fluxo de ar inspiratório, a entrada de ar por diferença de pressão, de um meio com menor pressão para um meio com maior pressão. Então, nesse caso aqui, o septo hepático ele vai funcionar como se fosse um diafragma, promovendo a expansão e a compressão da cavidade torácica, e isso, por sua vez, alterando o volume do pulmão e promovendo a ventilação no pulmão. Em todos esses casos, o que a gente percebe? Percebe que, pela essa descrição básica que eu fiz do processo ventilatório em todos os grupos de répteis não áveis, o que a gente observa é que existe um fluxo de ar, que a gente pode dizer um tipo de ventilação que seria do tipo bidirecional, ou seja, o ar ele entra pela via aérea superior, chega ao pulmão e depois ele vai sair pela via aérea superior, pelas vias aéreas superiores, pelos mesmos caminhos do que ele entrou. E como não há uma compressão completa, ou seja, um colapsamento completo dos pulmões, sempre o ar que entra novo, ele vai se misturar com ar que já foi previamente sujeito à troca gasosa dentro do pulmão. Então, isso é típico de uma ventilação bidirecional, que a gente já viu lá na primeira aula, que não seria o tipo de ventilação mais eficiente, porque sempre um ar que já foi previamente respirado, previamente sujeito à troca gasosa, vai se misturar com o ar novo. No entanto, isso era o entendimento que se tinha da ventilação em répteis não aves até há poucos anos atrás. Recentemente, no entanto, começaram a surgir trabalhos mostrando que, na verdade, muitos grupos de répteis não aves têm um fluxo de ventilatório do tipo unidirecional. Eu não vou entrar em detalhes sobre como o mecanismo de fluxo ventilatório unidirecional nesses répteis não aves, porque na verdade é um processo que ainda são processos ainda que estão sendo compreendidos pela ciência, e vocês não vão nem encontrar isso em livros, né, de fisiologia animal atuais. Agora em 2020 e 2021 não tem nenhum livro descrevendo isso. No entanto, para vários grupos, né, já foram encontrados fluxo unidirecional. Então, em crocodilos, por exemplo, em lagartos já foram encontrados também, em iguanas foram encontrados. Então, o fluxo unidirecional é um fluxo que, na verdade, ele aparentemente é um fluxo que é observado em vários grupos de répteis, só que é um mecanismo um pouco mais complexo, que está ligado a um pouco da complexidade dos pulmões, particularmente dos pulmões multicamerais, os pulmões multicâmara, que vai fazer com que
o fluxo de ar seja de uma forma, de uma forma um pouco mais complexa do que a gente vai ver como acontece em aves, mas aparentemente o fluxo de ar em vários desses grupos é um fluxo de ar unidirecional. Aqui nesse vídeo está mostrando, né? Então aqui está a inspiração, quando essa figura está nessa formato aqui, e a gente vai ver as setas, está um pouco pequeno talvez, mas estão mostrando as setas, e esse tipo de dinâmica do ar, né, pelos estudos que estão sendo feitos, é uma dinâmica que é uma dinâmica do tipo unidirecional, ou seja, existe uma renovação de todo o ar dentro do pulmão, ou seja, o ar previamente respirado, ele é totalmente renovado dentro do pulmão através do fluxo da ventilação que acontece no pulmão desses animais. Então, é uma informação extremamente importante que talvez nos livros de fisiologia animal daqui a alguns anos ela já esteja melhor explicada, mas eu acho interessante trazer para vocês. Então, em vários répteis não aves, já se observa, já foi entendido que o fluxo, na verdade a ventilação nesses animais é uma ventilação do tipo unidirecional. Isso na verdade faz muito sentido, porque no próximo grupo que a gente vai discutir, que são as aves, que são répteis também, nas aves, o tipo de ventilação nas aves é um tipo de ventilação unidirecional também, só que é um processo que é bem mais entendido como ele acontece, e na verdade ele é bem diferente do que acontece nos répteis não aves, porque o pulmão das aves é um pulmão que tem uma morfologia que é bem típica e característica, que a gente vai começar a discutir e ver isso agora. Então as aves evoluíram a partir dos répteis há 150 milhões de anos atrás. Entende-se que o pulmão das aves evoluiu a partir de pulmões de répteis multicamerais complexos, ou seja, aqueles pulmões mais complexos de répteis. O pulmão das aves é um órgão estruturalmente bem complexo, né? E ele é o órgão, na verdade, mais eficiente de troca gasosa dentre todos os vertebrados de respiração aérea. Uma característica bem interessante do pulmão das aves é que o pulmão das aves é rígido e ele está preso, aderido às costelas. Como que um pulmão rígido pode ser ventilado? É isso que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui nessa figura a gente tem um pulmão de um galo, né, de um galo doméstico, onde aparentemente olhando, né, de fora, né, a morfologia externa não difere muito de um pulmão de um mamífero, né? Aparentemente não difere. A gente observa a traqueia, a gente observa os troncos primários levando o ar para dentro de cada pulmão. Então são pulmões bilobados. Aqui a entrada do ar, né, através do bronco primário dentro do pulmão é feita através de um orifício chamado hilo. Então a gente observa aqui, então, como nos répteis a via aérea superior é formada por vias que são rígidas, né? Então formadas por anéis cartilaginosos na traqueia e nos broncos primários, por exemplo. Então aqui é um pulmão de um galo, mas só que a gente vai elaborar, a gente vai ver que na verdade é um pulmão que é extremamente diferente, né? Quando a gente faz um corte no pulmão, é extremamente diferente do que a gente entende, tudo que a gente já viu como pulmão, né, em todos os outros grupos, e totalmente diferente do pulmão de mamíferos também. Então, aqui nessa figura a gente está mostrando, a gente vai começar a entender a estrutura do pulmão. Então aqui a gente tem a traqueia, e cada traqueia se divide em um bronco primário, que vão se ramificar e vai entrar. Cada bronco primário vai entrar dentro de cada pulmão. Então tem uma traqueia e dois broncos primários. Um bronco primário para o pulmão esquerdo, outro bronco primário para o pulmão direito. Esses broncos primários, por sua vez, eles vão se ramificar em dois grupos de brônquios secundários. Então aqui a gente tem um bronco primário. Então, considerando somente um dos pulmões, a gente tem aqui um bronco primário. Esse bronco primário vai se ramificar num bronco secundário anterior, onde que ele ocorre? Essa ramificação vai acontecer próximo da entrada do hilo, próximo ao hilo. Lembra que eu falei que o hilo é o local onde o brônquio primário entra dentro do pulmão. Então, nessa região aqui, acontece a primeira ramificação a partir do brônquio primário, formando o brônquio secundário anterior. E por sua vez, o brônquio secundário posterior ele vai se ramificar na extremidade distal ou caudal
ou posterior do brônquio principal, ou seja, do brônquio primário. Então, a gente tem aqui o brônquio primário, a primeira ramificação formando o brônquio secundário anterior, e a segunda ramificação formando o brônquio secundário posterior. O brônquio secundário anterior também é chamado de ventrobrônquio, por isso que aqui na figura está mostrado aqui, ventrobrônquio. E o brônquio secundário posterior é chamado de dorsobrânquio também, por isso que está aqui essa denominação. Então, a partir do brônquio primário, temos duas ramificações, uma anterior e outra posterior, formando os brônquios secundários. Esses brônquios secundários, por sua vez, eles são conectados um ao outro. Eles são ramificados um ao outro através de outras estruturas que são chamadas de parabrônquio. Desculpa, esqueci de falar. Entre a ramificação do brônquio primário secundário anterior e do brônquio secundário posterior, esse espaço do brônquio primário é chamado de mesobrônquio. Então, vamos retornar. Os dois brônquios secundários, eles se conectam através de outra estrutura que são chamadas parabrônquios. Então, os dois grupos de brônquios secundários são conectados pelos parabrônquios. Os parabrônquios é o local onde ocorrem as trocas gasosas. Tudo que a gente falou até agora aqui são estruturas rígidas. São estruturas que não têm compressibilidade, não variam o seu volume. E a gente vai ver como o pulmão é ventilado, porque alguma coisa tem que variar o seu volume dentro do pulmão para que haja diferença de pressão. Mas tudo que a gente está discutindo aqui são estruturas que são rígidas. Vou mostrar uma figura agora um pouco mais esquemática para a gente entender, para fixar essa morfologia. Tá? Então, a gente tem o brônquio primário. Do brônquio primário vai se ramificar primeiro o brônquio secundário anterior, que está mostrado nesse tubo aqui. O brônquio primário ele se prolonga numa estrutura chamada mesobrônquio, e na sua porção distal ou posterior do brônquio primário, vamos observar uma nova ramificação, que são chamados os brônquios secundários posteriores. Então, o brônquio secundário posterior se liga ao brônquio secundário anterior através de parabrônquios. Todas essas estruturas que a gente discutiu até agora são estruturas que são rígidas. E os parabrônquios, que é a região que ocorre a troca gasosa. Então, agora a gente vai ver como que ocorre a ventilação. E depois a gente vai olhar como que é a estrutura do parabrônquio e como que ocorre a troca gasosa. Para que ocorra a ventilação, é necessário que existam estruturas dentro desse sistema respiratório que não sejam rígidas. E essas estruturas existem. São os sacos aéreos. Então, existe um conjunto de sacos aéreos. Dependendo da espécie de ave, o número de sacos aéreos, os sacos aéreos podem variar. De uma forma geral, a gente pode agrupar os sacos aéreos em dois conjuntos. Um conjunto de sacos aéreos que são localizados na região anterior do corpo, ou são chamados craniais, está mostrado aqui. E um conjunto de sacos aéreos que são localizados na região posterior do corpo, que também são chamados de sacos aéreos caudais, que estão mostrados aqui. Os sacos aéreos são estruturas que são moles, de membrana, que podem funcionar que funcionam, na verdade, como sopradores. Elas são estruturas que vão estar suscetíveis a alterações do volume da cavidade, da cavidade torácica. Se elas estão suscetíveis à variação do volume, elas vão poder ser comprimidas, se houver uma diminuição da cavidade torácica, ou expandidas, se houver um aumento do volume da cavidade torácica. Então, como que acontece a ventilação em aves? A ventilação em aves ela acontece por expansões e compressões da cavidade torácica através de movimento de músculos torácicos. Então, no processo de inspiração, vai haver uma expansão da cavidade torácica. O movimento de músculos intercostais das costelas vão fazer com que haja uma expansão da cavidade torácica. Essa expansão da cavidade torácica vai fazer com que haja o quê? Haja a expansão dos dois grupos de sacos aéreos.
os sacos aéreos tanto posteriores como os sacos aéreos anteriores. Então, nesse momento que há a expansão da cavidade torácica, o que acontece? O ar, por diferença de pressão, vai entrar pelas vias aéreas superiores, chegar à traqueia, vai chegar nos brônquios primários e vai alcançar qual estrutura? Aqui está mostrando em azul é o ar fresco, o ar rico em oxigênio. Vai alcançar que estrutura? Vai alcançar os sacos aéreos posteriores, no primeiro ciclo de inspiração. Aí o animal relaxa os músculos torácicos, há uma compressão da cavidade torácica, isso vai diminuir o volume dos sacos aéreos. O que vai acontecer? O saco aéreo posterior, que estava cheio de ar fresco, vai comprimir, vai aumentar sua pressão e vai fazer com que o ar flua através da onde? Dos parabrônquios. Lembra que eu falei que os parabrônquios são os locais de troca gasosa? Então vou voltar aqui na figura da estrutura. Aqui. Então, na primeira inspiração, o ar entra, passa pelo brônquio primário, a traqueia, brônquio primário, mesobrônquio e chega no saco aéreo posterior. O saco aéreo posterior, desculpa, eu esqueci de comentar isso, ele está conectado ao brônquio secundário posterior. Quando existe a compressão da cavidade torácica, o que vai acontecer? Esse saco aéreo posterior vai diminuir seu volume e o ar que está no saco aéreo posterior vai ser bombeado através dos parabrônquios. Tá? Então vamos voltar ali naquela figura. Então, no momento de expiração, diminuição da cavidade torácica, os sacos aéreos posteriores vão comprimir, eles vão bombear o ar através dos parabrônquios e esse ar vai ser bombeado onde vai estar sujeito à troca gasosa. Aí tem um novo ciclo de inspiração. O que vai acontecer no novo ciclo de inspiração? Ele vai aumentar o volume de ambos os sacos aéreos, e aumentando, portanto, o volume dos sacos aéreos anteriores. E nesse caso, o que vai acontecer? Aquele ar que estava passando pelos parabrônquios, ele vai ser sugado para dentro dos sacos aéreos posteriores, na segunda expiração. E aí temos a segunda expiração. Na segunda expiração, o que vai acontecer? O saco aéreo posterior vai se contrair, o ar vai ser bombeado através dos brônquios secundários anteriores para o brônquio primário, traqueia, e o ar vai ser expirado. Então, na ventilação das aves, é necessário que existam 2 ciclos de inspiração e expiração para que o ar ele passe por todo o sistema respiratório e saia. Ele entra e sai. E você percebe o seguinte, o que é importante aqui, onde a troca gasosa são nos parabrônquios, que estão mostrados aqui como pulmões. Tá? A denominação nem é mais correta, deveria colocar parabrônquio aqui. Então, mas onde ocorre a troca gasosa é no parabrônquio. E o ar sempre vai fluir através dos parabrônquios numa única direção, sempre na direção posterior-anterior, ou caudal cranial. Sempre vai ser nessa direção. Portanto, o fluxo de ar que acontece através da superfície que tem a troca gasosa, que são os parabrônquios, sempre vai acontecer de forma unidirecional, sempre numa única direção. Então, essa é a característica da ventilação de aves, é a ventilação unidirecional. Vamos olhar nessa figura aqui, que ela resume o processo de uma forma um pouco mais simples. Então, o que acontece na inalação, na inspiração? Expansão da cavidade torácica, os sacos aéreos anteriores expandem-se e enchem-se com o ar que passou através da superfície das trocas respiratórias. Então, existe a inalação, e o que acontece na inalação? Aquele ar que estava no parabrônquio, ele vai ser sugado para dentro dos sacos aéreos anteriores. Por outro lado, ainda durante a inalação ou inspiração, o ar que entra pela traqueia, passa pelo brônquio primário, ele vai alcançar os sacos aéreos posteriores, porque eles também estão expandindo. Então, os sacos aéreos posteriores expandem-se e enchem de ar fresco vindo diretamente do ambiente. Então, durante o processo de inspiração, movimentos
relacionados aos dois sacos, movimentos de ar relacionados aos dois sacos aéreos ocorrem. O saco aéreo anterior, o conjunto de sacos aéreos anteriores vai receber o ar que passou pelos parabrônquios, isso foi sujeito à troca gasosa, e os sacos aéreos posteriores vão receber o ar diretamente vindo do ambiente. Aí a expiração, compressão da cavidade torácica, o que vai acontecer? Aquele ar que entrou nos sacos aéreos posteriores, ele vai ser bombeado através dos parabrônquios. E, por outro lado, o ar que chegou no processo de inalação anterior nos sacos aéreos anteriores, ele vai ser bombeado para fora do corpo. Ele vai ser expirado através do brônquio primário, traqueia, e vai alcançar o lado externo do corpo. Então, de novo, o local onde ocorre a troca gasosa são nos parabrônquios. O movimento de ar através dos parabrônquios vai ser sempre da forma unidirecional, sempre numa única direção. Então, por dentro dos parabrônquios, que é onde ocorre a troca gasosa, vai estar sempre passando ar fresco, com a maior quantidade possível de oxigênio. E o ar que está passando por aqui, ele nunca vai se misturar com o ar previamente respirado, porque o ar previamente respirado ele é jogado para o saco aéreo anterior, antes que ele seja expirado para o meio ambiente, para o meio externo. Então é um processo extremamente eficiente de ventilação. É um processo que, através da ação dos sacos aéreos anteriores e posteriores, permite que haja um fluxo contínuo de ar unidirecional através dos parabrônquios, que são as estruturas de troca gasosa. Vamos olhar agora, para finalizar a aula, a gente vai olhar como é a estrutura dos parabrônquios. Então aqui nós temos um detalhe dos parabrônquios. Então aqui temos aqui o brônquio primário, os brônquios secundários dorsais e os brônquios secundários ventrais. E conectando o brônquio secundário dorsal ao brônquio secundário ventral, nós temos esses caninhos, esses tubos que são chamados parabrônquios. Aqui no detalhe, a gente vê o parabrônquio. Então, um tubo desse individualizado, um parabrônquio, o que a gente percebe aqui? A gente percebe o fluxo sanguíneo. Então, a gente tem o vaso aferente, ou seja, o sangue está chegando aqui por esse vaso aferente, ele vai perfundir o parabrônquio nessa direção e depois o sangue vai sair do parabrônquio pelo esse vaso eferente. Então, aqui a gente tem um esquema de perfusão que eu já vou adiantar para vocês, é o tipo de perfusão cruzada. Por que é cruzada? Porque o fluxo de ar unidirecional pelo parabrônquio acontece aqui nessa direção da seta, e o sangue ele está perfundindo, passando pelo parabrônquio, ou seja, sujeito a que haja troca gasosa, ele está passando pelo parabrônquio num sentido que não é nem contracorrente, nem concorrente. É um sentido cruzado, perpendicular. Então, é o tipo de perfusão sanguínea cruzada na via respiratória, na superfície de troca gasosa. Algo que lá na primeira aula eu disse que ia falar depois. Eu falei de perfusão concorrente, contracorrente, e eu disse que existia um terceiro tipo, que era a cruzada, que eu comentaria quando a gente estivesse falando de aves. Então, esse é o tipo de perfusão cruzada, que a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco. Como que é o parabrônquio? Estrutura do parabrônquio. Então, cada um desses tubinhos aqui, parabrônquio, que está mostrado nessa figura aqui, se a gente olha na microscopia eletrônica, a gente vê que um corte longitudinal, ou seja, ao longo do eixo do parabrônquio, a gente percebe a morfologia de cada parabrônquio. A gente percebe que dentro de cada parabrônquio existem projeções externas. Está vendo vários buraquinhos aqui, como se fossem dedos de luva. Essas projeções externas que estão mostradas aqui, essas radiações aqui que estão mostradas, são chamadas capilares aéreos. Nos capilares aéreos que acontece a troca gasosa. Os capilares aéreos são estruturas que têm uma membrana muito fina, e por aí que acontece a troca gasosa. Então, o parabrônquio está mostrado aqui é o corte nesse sentido, transversal do parabrônquio. Então, a gente observa a luz do parabrônquio aqui, e os capilares aéreos são esses orifícios que a gente vê aqui na luz do parabrônquio, na parede do parabrônquio, melhor dizendo.
Então, o que acontece? O fluxo de ar através do parabrônquio, ele acontece nessa direção e a gente tem a perfusão sanguínea cruzada. E esses capilares sanguíneos que fazem essa perfusão cruzada, eles vão entrar em contato com os capilares aéreos. E o contato que existente entre os capilares sanguíneos e os capilares aéreos vai permitir que haja troca gasosa entre o capilar aéreo e o capilar sanguíneo. Aqui tem uma figura muito bonita mostrando isso. Então essa figura o que mostra? Está mostrando aqui, ó, um capilar sanguíneo. Então como se fosse esse capilar aqui que está fluindo desse vaso aferente para esse vaso eferente. Então como se fosse esse capilar sanguíneo aqui que eu estou indicando aqui. Então aqui a gente tem um capilar sanguíneo que está interagindo o quê? Com os capilares aéreos. Tudo que está marcado com P aqui são os capilares aéreos. Então, a gente vê que os capilares sanguíneos aqui, está mostrando aqui a interação com os capilares aéreos. Um capilar aéreo aqui, capilar aéreo aqui. Então, existe a interação entre os capilares sanguíneos e os capilares aéreos. O sangue está fluindo nessa direção, na direção do capilar sanguíneo. E o ar por dentro do capilar aéreo está fluindo nessa direção, a direção da seta. O que está marcado aqui, não fica muito visível, mas o que está marcado aqui é um dos contatos entre um capilar sanguíneo e um capilar aéreo. Então, o que a gente vê? O fluxo de ar pelo parabrônquio acontece nessa direção, é o que está mostrado aqui, o fluxo de ar nessa direção. E o fluxo de sangue acontece numa direção cruzada. O fluxo de sangue mostrado aqui, acontece numa direção cruzada. Esse tipo de perfusão cruzada, é um tipo de perfusão que é altamente eficiente para a troca gasosa. Então, esquematicamente está sendo mostrado aqui a perfusão de ar por dentro do parabrônquio e a perfusão de sangue cruzada. Então, aqui o vaso aferente, o vaso eferente e aqui os capilares fazendo a perfusão cruzada. O que acontece nesse tipo de perfusão cruzada? Lembra aqueles gráficos anteriores que eu mostrei lá no começo do curso? Da quantidade, a pressão parcial de oxigênio no meio e a pressão parcial do sangue que entra na superfície de troca gasosa. Então, esse sangue que está chegando aqui para perfundir esse parabrônquio, ele chega com uma pressão parcial de oxigênio baixa. Por outro lado, o meio que está fluindo, o ar que está fluindo, está sendo ventilado por dentro do parabrônquio, ele tem uma pressão parcial de oxigênio bem alta. Ao passo que os capilares vão perfundindo o parabrônquio e fazendo contato com os capilares sanguíneos, vão perfundindo o parabrônquio e fazendo contato com os capilares aéreos, ou seja, aquelas projeções em forma de dedo de luva que tem nos parabrônquios, que não estão mostradas aqui nessa figura. O que acontece? Perfundiu de forma cruzada. O que começa a acontecer? Começa a aumentar a quantidade, ou seja, a pressão parcial de oxigênio dentro do sangue. No final do processo, quando o sangue alcança o capilar, esse vaso eferente, ou seja, o vaso que vai tirar o sangue de dentro do parabrônquio, perfundindo o parabrônquio. Então, quando o sangue alcança esse capilar eferente, esse vaso eferente, o que acontece? A pressão parcial de oxigênio no sangue vai estar maior do que a pressão parcial de oxigênio no ar que passou pelo parabrônquio. Então, o tipo de ventilação unidirecional com perfusão cruzada é um tipo de ventilação extremamente eficiente para a retirada de oxigênio, para a captação de oxigênio. Por quê? Porque o sangue que perfunde a superfície de troca gasosa, ele vai sair dessa superfície de troca gasosa com uma pressão parcial de oxigênio mais alta do que o meio que ventilou a troca gasosa. Então isso, lembra comparando lá com contracorrente, né, a ventilação, a perfusão contra a corrente? A perfusão contra a corrente também acontecia isso. O sangue que sai que perfundiu a superfície de troca gasosa sai com uma pressão parcial de oxigênio mais alta do que o sangue que o ar que saiu da superfície de troca gasosa, né? Então a contracorrente é observada, por exemplo, na branquia de peixes.
Entende-se, na verdade, que a perfusão cruzada com ventilação unidirecional é um meio termo entre a perfusão concorrente e a perfusão contracorrente. Ou seja, a quantidade a pressão parcial de oxigênio que sai no sangue, no caso que chega no vaso eferente, no caso da perfusão cruzada, ela vai ter um valor intermediário, ela vai ser maior do que a pressão parcial do sangue no caso de uma situação de ventilação, de perfusão concorrente, e vai ser menor que a pressão parcial do sangue, de oxigênio no sangue, no caso de uma perfusão contracorrente. Então seria um valor intermediário, mostrando aqui nessa figura. Então a gente tem as três situações: perfusão concorrente, onde o fluxo de ar, o fluxo do meio que tem ar, acontece na mesma direção do fluxo sanguíneo. Então, nesse caso, a pressão parcial do meio, ou seja, do ar, ele vai... Então, é um exemplo da nossa perfusão em respiração pulmonar. Então, o ar que a gente expira ainda tem mais oxigênio do que o sangue que está saindo do alvéolo. A pressão parcial do ar que a gente expira é maior, a pressão parcial de oxigênio do ar que é expirado é maior que a pressão parcial de oxigênio no sangue que saiu do alvéolo. No caso, no esquema, no padrão contracorrente, o fluxo de água, no caso, um exemplo típico em brânquia, o fluxo de água acontece numa direção e a perfusão da brânquia acontece numa direção oposta. Nesse caso, o que nós vemos? Vemos que a pressão parcial de oxigênio na água que sai da brânquia é mais baixa do que a pressão parcial de oxigênio do sangue que está saindo da brânquia. Então, é um sistema altamente eficiente. Já o terceiro tipo que a gente viu agora, que é a perfusão cruzada, a pressão parcial do ar que sai do parabrônquio é mais baixa que a pressão parcial de oxigênio do sangue que sai do parabrônquio. No entanto, essa pressão parcial de oxigênio do sangue que sai do parabrônquio, ela, comparado ao padrão contracorrente, é um valor um pouquinho mais baixo. Então, sob o ponto de vista de eficiência, o mais eficiente seria o padrão contracorrente, o segundo mais eficiente seria o padrão de perfusão cruzada, e o terceiro em eficiência seria o que é observado nos nossos pulmões, é o padrão concorrente. Tá? Então, com isso, eu termino a sessão a unidade de sistema respiratório. Eu não vou discutir ventilação e respiração em mamíferos, porque é algo que vocês veem com bastante detalhe em fisiologia humana. Então, eu penso que é desnecessário falar sobre mamíferos aqui. Então, com isso eu termino o sistema respiratório, e na próxima aula eu vou iniciar a unidade de sistema circulatório, no qual eu vou trazer muitos componentes que a gente discutiu já aqui em respiratório, quando a gente estiver falando de circulatório também. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.